Olá, olá, boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar sobre um tema um pouquinho diferente, que é a língua. Eu convidei uma fono e eu estou bem feliz que ela tenha aceitado o convite para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa língua. A gente que trabalha muito com a área de cabeça e pescoço, né, assim, a gente peca às vezes por não olhar para a língua. Ela já entrou aqui e já estou convidando. Então a gente vai olhar um pouquinho para essa língua hoje de uma forma que o fisioterapeuta geralmente não olha, para a gente poder fazer os devidos encaminhamentos, inclusive Bruna, beijo, seu João, Marcele, Leila, boa tarde. E aí, Maria já está entrando para a gente poder conversar um pouquinho sobre... Eu particularmente amo a língua. E se vocês me perguntarem o porquê não tem como um fisioterapeuta que trabalhe com a área de orofacial, de cabeça e pescoço, não prestar atenção na língua. Embriologicamente, a língua ela vem do segundo arco faríngeo, que é o mesmo arco que vai derivar o ióide e o occipital. Então, assim, como é que a gente pode trabalhar com um todo se a gente não observa esses detalhes? O tecido é o mesmo, ele só vai se separar depois. Eu acho que Maria já está quase conectada. Acho que caiu agora, porque não estava conectando. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui novamente. E agora eu acho que vai. Maria, eu acho que eu tô conseguindo te ouvir, mas eu não tô te vendo. Você tá me ouvindo também? Agora. Só um pouquinho enrolado com o telefone. Não, tá ótimo, tá ótimo. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Tainara? Boa tarde, Tudo pessoal. jóia? Primeiro, Tudo. queria te agradecer por ter aceitado o convite. Eu estava aqui conversando com o pessoal que já tinha entrado sobre a importância da língua, que a gente, enquanto fisioterapeuta, não tem essa visão. E assim, por eu ter feito osteopatia, então a gente olha muito para a língua, inclusive para fazer os encaminhamentos, que era aquilo que eu tinha te dito, inclusive no privado, né? Que assim, eu sempre procurei uma fono que trabalhasse com essa parte de motricidade oral, que fizesse esse trabalho em conjunto comigo, e a gente nunca achou. Tem-se uma ideia ainda que, antes da gente começar a falar sobre o tema, de que seríamos rivais, mas eu acho isso tão absurdo, eu não consigo ver isso, né, numa realidade clínica, que quem só tem a ganhar é Isso, o nosso paciente. Então, meu trabalho termina enquanto o seu começa. E eu acho isso exatamente. importantíssimo, assim. Um complementa E o eu outro, né? queria que vocês... Exatamente, um complementa o outro. Porque eu acho que a gente às vezes esquece que quem é o principal daquilo ali é o paciente. Então a gente Isso, segura o paciente com, como se fosse com, nosso. com unhas e... Exatamente, tipo o Senhor dos Anéis, né, meu precioso. Isso, Mas que não é assim. exatamente. Mas É, que não é assim. Então, muito obrigada. Inclusive, Camila, é um presente da vida para mim, é um presente da ortognática, que foi que me apresentou você e que eu vou encaminhar ela para você, porque foi uma das queixas que, assim, Camila era uma classe 3 que fez benefício antecipado. Para quem não conhece, o classe 3 é aquele que tem uma projeção de mandíbula. E benefício antecipado, ela colocou o aparelho para poder operar e só depois ela vai fazer a ortodontia, diferente do processo contrário da ortognática. E aí, Camila, ela depois que agora tá fazendo ortodontia, ela e já fez toda a parte da cirurgia, da fisioterapia, ela me disse que não consegue mastigar. E aí eu disse a ela, olha, você nunca mastigou na sua vida, não vai ser a fisioterapia que vai te ajudar. Você tem que ir realmente para fono, porque eu não tenho como te ajudar. E aí ela disse, eu isso. acho que eu vou procurar a Maria, não sei o que, se procure. Aí eu disse, falando nela, vê se ela não aceitaria fazer uma live comigo. Com Maria, certeza. se apresenta pra gente, por favor. Pronto, meu nome é Maria Moura, eu sou fonoaudióloga, sou formada há 11 anos pela Unicap. Desde que eu me formei até hoje, eu
me especializei em audiologia, na área de audiologia e de motricidade orofacial, certo? Trabalho, desde que eu me formei, na saúde materno-infantil, né? Trabalho com amamentação, na parte de introdução com recusa e seletividade alimentar, na parte de DTM, de bruxismo, cirurgia ortognática e também na parte de cirurgia bariátrica, certo? Então, Uhum. esse é meu foco de atuação no consultório, né? O que eu atendo mais, minha demanda é mais desses pacientes. Tem paciente também que eu trabalho de respirador oral, né? Mas o foco realmente é mais nessas áreas que eu falei, certo? Uhum. Eu Agradeço também. também, Tainara, essa oportunidade a você, né? É muito bom a gente estar podendo contribuir junto com outra profissão, né? Falar um pouco do que a gente faz e falar justamente isso que você falou, né? Da gente estar fazendo essa equipe, né? Que é tão rica para o paciente, né? Acho que o foco principal é o paciente e a gente tem que cada vez mais se aprofundar um pouco da outra profissão, não para tomar posse, mas para entender um pouco que aquele profissional pode estar nos ajudando, né? Exatamente. Fiquei super feliz com o convite. Obrigada, viu? Exato. Ah, te agradeço também por ter aceitado. E somos colegas de universidade, que eu também sou da Unicap. Ótimo. Maria, antes da gente começar a falar de detalhes, assim, porque o que é que eu quis que a gente começasse a conversar também na questão da língua? Seria esse processo evolutivo da língua, né? Desde o nascimento, porque geralmente os bebês nascem retrognatas, né? E da gente Isso. conversar sobre esse processo evolutivo da língua, né? A importância da língua para a amamentação, para esse Certo. crescimento desse bebê. Certo. Bem, então vamos lá. Falando da evolução, então, em vida ainda intrauterina, né? O feto, ele começa, a língua dele está totalmente formada na oitava semana, certo? Por volta da nona semana, ele começa a fazer abertura e fechamento de boca, tá? Com 17 semanas aí, ele começa a realizar a sucção dele, né? Como você falou, ele nasce retrognata, o bebezinho, né? Isso já decorrente mesmo retrognatia fisiológica, naquele bebê retrognato que a gente vê que ele realmente está com a mandíbula mais retraída, né? Uhum, Por volta das 12 semanas, 11 semanas, 12 semanas, o feto ele já começa a deglutir. E para a gente deglutir, a gente precisa da língua, né? Então, quando o bebê nasce, a primeira coisa que ele vai fazer, né, para se alimentar, porque antes ele se alimentava por via placentária, né, por via cordão umbilical, é justamente a sucção, né? Então a língua ela está baseada, né? Assim, ela está participando das funções estomatognáticas, que são o quê? Muita gente fica sem saber o que é essas funções com um nome tão estranho, né? Que são justamente as funções de sucção, deglutição, mastigação, respiração, né? E a fala. Então a língua ela vai estar abarcando essas 5 funções, né? E na uhum, amamentação, quando o bebezinho nasce, como eu estava falando, ele vai justamente extrair o leite do peito da mãe a partir da sucção, certo? Então, a sucção é a primeira fase em que ele vai começar a trabalhar a mastigação dele. A gente diria como se fosse uma primeira mastigação, né? uhum, Então, como o bebê ele é retrognata, o movimento que ele vai fazer com relação a a extração do leite é um movimento que são 4 movimentos mandibulares que ele vai fazer juntamente com a língua, certo? Então, esse movimento, né, que é justamente o movimento de abaixar, protruir, elevar e retrair, para extrair juntamente com a língua o leite materno, é que ele vai fazendo esse crescimento adequado, né, da mandíbula, a partir dos músculos também, com o movimento como eu falei, a gente chama de movimento em caixa, né? Porque são 4 pontos, certo? Então, a partir desses movimentos, juntamente com a ação dos músculos que estão ali fazendo a força adequada para eles, ele vai aumentando, né, esse crescimento, né? Ele vai crescendo a parte mandibular e maxilar,
né? E vai fazendo com que esse crescimento aumente, né? A língua do bebê, ela é uma língua maior, né? A gente não é aquela língua de sindrômico, por exemplo, um síndrome de Down tem uma língua bem mais Uhum. volumosa, mas a língua do bebê é uma língua um pouco maior do que a boca, justamente para ele ir tendo esse formato, né? Ele vai fazendo com que essas pressões, né, de músculo, porque a língua é um músculo bastante forte, né? Tem bastante pressão, vá fazendo com que esse crescimento craniofacial aconteça, né? Não sei se deu para entender. Não, tô só aqui aprendendo. Ah, É, e como seria esse processo evolutivo se o bebê faz usos de acessórios, né? Como mamadeira, chupeta, chupar o aham, dedo. Às vezes tem um que chupa fraldas, né? Bota a isso. fraldinha e fica chupando. Então, como é que Luva. seria esse processo? Isso. Como é que seria esse É, processo veja só, evolutivo? como eu falei, esse processo na amamentação, né, que é a primeira, a mastigação inicial dele, já é um preparo, né, ele Uhum, vai trabalhar vários músculos, é em torno de 20 músculos faciais que ele trabalha, certo? E ele uhum, trabalha os músculos da mastigação, né? E tem estudos mostrando que quando o bebê ele vai usar uma mamadeira, o bebê vai usar uma chupeta, né? Ele diminui. Quando ele vai usar, quando ele está no peito, né? O bico da mãe, né? Ele é elástico. Então, ele vai protruir de acordo com a força de sucção daquele bebê. Então, ele vai abocanhar, né? Parte da areola. Então, ele vai ter uma boa abertura de boca, certo? O mamilo ele vai tocar lá do meio para o final do palato, não tão no fundo, porque pode ter um reflexo, tá certo? uhum, De gag, tá bom? uhum. Então, lá do meio para o final, então vai ter uma estimulação maior desse mamilo, vai crescer esse mamilo, e ele vai fazer esses 4 movimentos que eu falei. Na mamadeira ou na chupeta, o bebê ele não vai fazer esses 4 movimentos, certo? E ele não vai usar todos esses músculos, né? Na mamadeira, ele não vai precisar fazer uma abertura de boca tão grande, porque ele vai só ocluir no bico, certo? Da mamadeira. Então, a boca dele já vai ficar, vai tender a ficar mais fechada. Os músculos que ele vai usar não são todos os músculos mastigatórios. Os músculos mastigatórios importantes para a gente, não estou dizendo que são só eles, certo? Mas assim, os muito importantes é o masseter e o temporal. Então, o bebezinho, quando ele está no bico da mamadeira, ele usa muito o bucinador. Que o bucinador é Hum, justamente o músculo do beijo. Então, uhum, quando ele vai trabalhar, ele trabalha muito mais por força do que por sucção. Entendeu? Então, isso modifica, né? Então, a modificação está não só no padrão de sucção dele, né? Mas também no padrão de movimentação. Ele só vai fazer 2 movimentos mandibulares, que são os movimentos verticais, elevação e relaxamento. E como eu falei inicialmente, esse desenvolvimento crânio-facial não vai ficar tão bom. Então, bebês que estão, né, com sempre foram alimentados por via de bico artificial, tá? Ou seja, por uma mamadeira, eles vão ter uma predisposição maior, tá? Não vou dizer que uhum, todos são, tá? Porque também tem os uhum. fatores genéticos, né? Mas assim, tem uma predisposição maior a ter esse palato mais fundo, um palato em ogival, que a gente chama, né? Eles vão ter um maior cansaço, né, na parte mastigatória, quando eles forem introduzir a alimentação, porque esses músculos mastigatórios eles não foram treinados, né, quando estavam no Uhum. período de amamentação, certo? Então, eles vão ter um déficit no desenvolvimento e na maturação dessas estruturas, né? Teria alguma fase, assim, por exemplo, até se for iniciar um acessório desse, que fosse só, por exemplo, depois de 2 meses, 3 meses, tem algum timezinho para isso, que a gente não tenha tanta perca? Ó, veja só, pensando no lado de amamentação, né? Quanto mais Uhum, cedo se colocar, pior.
tá? Porque o bebezinho ele já nasce com reflexo, mas ele está aprendendo também a sugar, certo? O Uhum. fato de eu colocar um dedo enluvado, né, na boca do bebê para saber se ele está sugando bem ou não, é um parâmetro um pouco ruim. Ele suga, mas não no sentido de extrair aquilo. Eu não sei se ele vai estar extraindo no peito da mãe. Então, são outros Uhum. parâmetros que a gente avalia também, certo? Mas com relação a Há a um esse timezinho, né? tempo, né? Isso, a esse tempo, a gente pede quanto mais tardiamente, melhor. Aí se vê que após os 3 meses, já é um tempo que o bebê talvez não tenha tanta confusão e não tenha tanto prejuízo, né? Vamos dizer Uhum. assim, 3 meses de gestação, certo? De gestação não, desculpa, de Pós-gestação. nascida. Isso, certo? É, porque tem gente também, assim, que uns voltam a trabalhar muito cedo, a gente sabe que a gente, enquanto profissional autônomo, né? Geralmente a gente passa os 4 meses, depois volta a trabalhar. Então, é natural, às Isso, vezes, que venha um processo de inserção de mamadeira, mesmo que a gente, sendo da profissional de saúde, sabendo que isso não é legal para o bebê, mas, infelizmente, às vezes é um mal necessário. isso. Então, é bom a gente saber que, por exemplo, depois dos 3 meses é melhor. E dedo? Acho que é o pior de todos, né? Ó, veja só, tem muita controvérsia até na área da fono com relação a isso, né? Dedo enluvado, dedo do bebê ou a chupeta, o que é que a gente deve fazer, né? Eu vou falar como Maria, a minha opinião, certo? A minha opinião, porque assim, tem várias vertentes, como eu tô dizendo, né? Então, assim, a minha opinião é, se o bebezinho tá querendo muito chupar o dedo, né? Uhum, Eu oriento, digo assim, é muito melhor você dar uma chupeta do que você deixar a criança no dedo, porque a gente não vai conseguir torar o dedo da criança, né? E com a chupeta, aquela remoção, ela pode ser mais sutil, mas de uma forma mais eficaz, né? A gente uhum, trabalhar, mostrar que aquela chupeta ele já está muito grandinho, né? Que ele já tem outras crianças e que ele não está precisando mais ficar com aquela chupeta, ou até mesmo trabalhar como tem, né? A fada do dente. A gente trabalhar essa troca, né? Vamos lá, vamos tirar essa chupetinha e a gente ganha. Que eu também não gosto muito dessa linha, eu uso mais isso já mais pro final, certo? Essa uhum. parte de troca. A gente trabalha sempre muito com historinhas, com conscientização da criança de que ela não precisa mais aquela chupeta, porque também a criança cria um vínculo com aquele objeto, né? Porque é Uhum, um objeto de consolo, né? Um objeto de quando ele está cansado, ele vai pegar aquela chupetinha, né? Então, isso uhum. também tem uma parte psicológica que já não é minha área, né? Mas, assim, a gente visa isso tudo, né? Mas quando eles perguntam para mim, o que é que eu faço, né? Como eu também trabalho com amamentação, o que é que eu faço? Eu dou a chupeta, eu boto o dedo, eu digo, olhe, a chupeta não é boa, né? Mas não é anatômica também. Mas qual é a diferenciação anatômica do seu dedo para uma chupeta, né? Então, isso é tudo muito controverso, assim, a gente tem que avaliar muito, e o que eu digo, cada família tem a sua dinâmica, né? Eu Uhum. acho que não cabe a mim dizer, não bote chupeta de jeito nenhum. A gente mostra os prós e os contras, né? Se vai usar a Inclu- chupeta, ele vai ter, né? Diz. in- Inclusive porque tem muitas chupetas agora que tem vários bicos, né? Uns bicos que dizem mais anatômicos. Que, É, enfim, eu acho que talvez fossem realmente a solução mais maleável diante do dedo, né? isso, exatamente, né? Assim, nenhuma chupeta vai ser ideal, né? Isso é fato. Mas pensando friamente, cruamente, né? Assim, eu acredito que o dedo da criança em si é muito mais prejudicial em todos os sentidos, no sentido de também não é anatômico, porque ele vai colocar o dedo lá no palato, vai ficar fundo do mesmo jeito, né? Uhum. A pressão do dedo também está lá, vai ser a pressão do dedo junto com a pressão da língua, né? E essa retirada, como eu te falei, é muito mais difícil, porque está fixo, né? Tem gente que Uhum. diz, bota pimenta no dedo da criança, brincando assim, né? E assim, não é dessa forma que a gente deve trabalhar, né?
Pois é. E para a gente já entrar no gancho, já que você falou também do palato mais fundo, para o respirador Aham. oral. A atuação de vocês Pronto. no respirador oral. Pronto, a atuação da agente respirador é justamente trabalhar essa respiração dele, né, com trabalho de propriocepção, tá, do nariz, tá, juntamente com esse fechamento de boca, né. O respirador oral, ele vai ter uma língua mais alargada, mais retraída, né? Ele vai ter aquela face mais longa, né? O palato dele vai ser mais fundo. Então, o que a gente trabalha, né? Então, eu trabalho muito primeiro essa parte de percepção nasal, certo? Como é que ele vai começar a perceber que tem que respirar por aquele nariz. Então, a gente faz lavagem nasal, eu trabalho com ele muito olfato, tá? É, como eu trabalho mais com criança, né, eu tento sempre levar mais para a parte lúdica, né, e trabalhar com ele também a posição da língua, certo? Uhum. Que a posição da língua repousa no céu da boca, né? Então, eu trabalho essa parte de conscientização junto com essa parte de propriocepção também, certo? Uhum. Ficou claro, É, Yara? ficou muito Ficou? claro. O problema, às vezes, que eu acho que pode ser maior é porque o respirador oral, de fato, de tanto respirar pela boca, ele perde a percepção nasal. Eu digo isso porque meu Isso. irmão é respirador oral e agora está usando aqueles aparelhos para extensão, né, de palato, para abrir mais palato e tudo mais. Só que ele sofre bastante, ele sofre porque ele dói e aí não consegue respirar direito. É. E, enfim, eu acho que o respirador oral ele vai ter processos piores até para futuro, né? Vai ter. E isso impacta na alimentação, certo? Por quê? Porque pelo fato da gente precisar mastigar, a gente mastiga de boca fechada, né? Se eu tô Uhum, mastigando de uma boca aberta, eu tô perdendo pressão intraoral. Quando eu vou deglutir de uma maneira errada também. Então, assim, é como se fosse um ciclo, né? Uma cadeia. Tá errado uhum. aqui, então outras coisas, como a função estomatognática, estão muito interligadas, então a gente vai desencadeando outros problemas em outras funções, né? Então, quando a gente vai comer o respirador oral, vai ter mais dificuldade em querer comer uma carne de churrasco, por exemplo, porque vai passar mais tempo mastigando aquela comida. Então, eles tendem a comer uma comida mais mole, né? Por Uhum. quê? Eu mastigo rapidinho e engulo. Né? Porque tem a questão até da etiqueta. Mastiga de boca fechada, só que ele não consegue, né? A competência Tem mãe que labial, chega né? no consultório e diz, ele não mastiga de boca fechada, fisiológico, ele não vai conseguir mastigar, porque ele não respira pelo nariz. Né? É até uma maldade com a criança Uhum. mandar ela ficar de boca fechada, ela vai respirar como, a coitada? Né? Pois é. Então assim, é parte desse ciclo, né? Então, a mastigação dele vai ficar alterada, a deglutição dele vai ficar também alterada, né? E a língua, por estar alterada, também pode ter alteração na fala, com os fonemas, porque é a parte de articulação. Então, como eu disse, é toda uma cadeia, né? Então, a gente Uhum. trabalha não só a língua é o principal, né? Mas a gente está vendo que tem outras coisas que estão também alteradas por causa desse órgão. E eu acho muito engraçado essa questão de deglutição que você falou, porque já entrando quase no gancho da outra pergunta que eu ia te fazer, mas muita gente não sabe que a língua ela é um músculo que começa, mas não termina, né? Ela vai começar lá no Isso, ocioide, mas ela não termina, que é justamente dar a mobilidade da gente jogar esse alimento para os lados, jogar esse alimento para a gente isso. conseguir deglutir. E como eu tinha falado antes de você entrar para um pouco, comer um pouquinho de tempo até você conseguir entrar, ela vem de um processo embrionário também, ela vem de um processo de evolução embrionária. Então, essa língua, ela vai vir da mesmo arco faríngeo que o occipital e o hioide. Então, a gente precisa trabalhar isso, porque se a gente esquece que vai ter o digástrico puxando toda essa parte mandibular para trás, e aí a gente vai. Esse é um paciente que talvez seja um respirador oral, não consegue ter competência labial. A primeira coisa que ele vai fazer Isso, apartamento orbicular.
contrai, que fica o Contrai mentoniano o tudo. mento todo contraído. Que é, Isso, é muito sofrimento isso pra gente tirar do classe 2. A gente tem que trabalhar muito isso, a região cervical, a gente tem que trabalhar muito a região anterior, liberação de isso. óide para ele conseguir melhorar a competência, essa contração labial. Exatamente. É exatamente Exatamente, aí. Tainara. É, Ai, meu porque tá Deus. tudo contraído, né? Pensei que tinha faltado energia. Mas fui eu que bati aqui. Porque É, tá, os músculos estão todos interligados. Então, se tem um contraído, todos vão ficar contraídos também, né? Porque eles estão, né, interligados. É exatamente. bem por aí. E Exatamente. assim, você tem um teste para gente na osteopatia que chama de Heineken Test. É, eu uso muito ele também para questão de posturologia, que é você tirar o contato dentário do paciente, você faz uma dobra de papel. Eu até falei ele ontem na aula. A professora Vanessa tá aí, não sei se ela se tá, continua aqui na live. Você faz uma contração, uma dobrazinha de papel, coloca, morde e bota a língua em cima. E aí, quando eu vou pedir para o paciente, já quando ele tira o contato com o papel, para ele colocar a língua em cima, ele já fica aquele. Você já sabe que ele não tem aquele movimento perceptivo da língua, né? Quando ele Isso, coloca exatamente. lá, a gente pede para ele fazer uma deglutição com a língua lá em cima. E é aí que a mágica acontece, porque a grande maioria É, vai, compensa. vai É, compensar para. tem um exercício, Tainara, de língua que eu faço, que é justamente deglutir com a boca aberta. Para eu saber, é como se fosse um exercício, mas também uma avaliação. Eu peço para o paciente dar um microgole com a língua, com a boca aberta, porque é muito difícil, né? Para eu É, saber como é que tá essa, essa língua dele, né? Então eu peço para ele abrir e engolir, né? Porque se ele conseguir, como é um microgole, né? Como se fosse uma saliva, se ele conseguir engolir é de boca difícil pra aberta, caramba, viu? é muito É difícil. difícil pra caramba. Então, se ele conseguir engolir de boca aberta, ele não vai estar compensando com nada, entendeu? Mas a Uhum. maioria dos pacientes, eles compensam, como você disse, né? Tem Compensam uma, bastante. Tem uma outra paciente que provavelmente vai para você também, que é uma paciente que compensava muito com a cervical. Eu ia colocar ela já estava em pós-operatório bem tardio e ela também é um pouquinho, a idade dela é um pouquinho também bem avançada do que geralmente o pessoal faz ortognática. Ela tinha quase 50 e poucos anos. E aí, essa foi, eu acho que o maior absurdo que eu já vi assim na vida. Quando eu colocava os palitos nela, ela, ela se engasgava com a própria saliva, assim, ela não conseguia deglutir de jeito Que não tem nenhum. Aí, controle. Né? ela se levantava, ficava sentada, eu dava um monte de papel a ela ficava com um monte de papel assim e ficava jogando a É. cabeça pra tentar engolir. Tinha hora que eu vi a mulher ficando toda vermelha. Eu digo, minha filha, vem cá pra eu tirar esses palitos, porque eu não quero ter uma morte aqui dentro da minha sala, não. Se engasgar Uma com a procrastinação. sali. Exatamente. E eu disse, olha, você precisa ir para uma fono, porque isso não é normal. Você engole com a cervical. Ela engole justamente com a Isso. musculatura total acessória. Então, ela precisa fazer um movimento de cervical. É, agora, Tainara, aproveitando, agora queria te fazer uma pergunta que eu veio na minha cabeça. Você que é osteopata, você já percebeu alguma relação dessa alteração junto com a parte postural e de pés? Com certeza. Com Com certeza, né? Eu certeza. percebo isso muito nos meus pacientes também. Com É, certeza. Porque, por que que a gente fala tanto? Porque eu quis falar tanto da língua e da boca? Porque a gente fala muito da língua, da boca, enquanto captor postural. A gente tem 5 isso. captores que poderiam alterar, né? Pé, boca, olho, vísceras e cicatrizes. As cicatrizes seriam mais obstáculos de postura, de formação. Mas o que a gente vê é que, assim, a gente fala da boca, mas todo mundo pensa que a boca só é dente e só é Isso. lábio. A boca é Mandíbula. muito mais do que isso. Muito, muito mais. E por isso que eu queria Exatamente. trazer para vocês essa questão de língua, porque o fisioterapeuta ele não está adaptado a avaliar processo, por exemplo, esse básico de deglutição para você encaminhar o paciente para fono. Né? Teu paciente Isso. deglute bem? Como é que você vai trabalhar com o É, paciente de DTM? Como é que você vai trabalhar com o paciente de pós-operatório se esse paciente não deglute? isso. Camila, Exatamente. Camila colocou aí, fala o processo básico de mastigação. Se não mastiga, o que é que a gente vai fazer? É, Né? exatamente. A gente Processo, precisa. eu acho que essa pergunta era para mim, então.
Era para você, para Para eu falar o falar? básico da mastigação. Pronto, eu falo. Quer que eu fale logo? Pode falar. Pronto, a mastigação, eu sou apaixonada pela mastigação, certo? Para mim é a função, para mim não, para a fonoaudiologia como um todo, é a função ouro, certo? É ela que regula as outras funções, certo? Justamente por causa da língua, tá? Então, assim, o processo mastigatório, ele se dá por meio de movimentos mandibulares, tá? De rotação, translação, verticalização, é um conjunto, tá? Então, para a gente mastigar, a gente precisa trabalhar, ter os elementos dentários em boas condições, ter uma musculatura de bochecha, de lábio, de palato também, muito importante, e de língua bons, né? Então, essa musculatura intraoral, não estou falando nem de masseter, de temporal, de pterigoideu, certo? Essa musculatura Uhum. intraoral, eles vão favorecer uma pressão, tá? Para que eu possa mastigar bem esse alimento, jogar os dentes, jogar o alimento, né? Em cima dos dentes, juntamente língua com bochecha, né? Para eu fazer aquela mastigação. Então, eu até converso muito com meus pacientes de bariátrica que não existe um padrão mastigatório fixo, né? Porque a Correto, né? gente. Isso, né? Tantas repetições de mastigação, tantos ciclos mastigatórios. Não, porque cada pessoa tem sua conformação e seu tipo de fibra muscular, né? Então, se um paciente tem um tipo de fibra, né? Tipo 1, tipo 2, eu vou trabalhar com ele de acordo com aquele tipo de fibra que ele tem, para que ele melhore essa mastigação, tá? Então, essa mastigação, ela vai ser adequada para aquele tipo de paciente, né? Para aquele tipo de pessoa, né? Uhum. De acordo com o que ele apresenta, né? Se eu tenho um face longa, ele vai precisar mastigar mais do que um face curta. Se eu tenho um face curta, ele vai ter mais força, né? Teria que Uhum. ter mais força do que um face longa, né? Então, isso tudo, se eu disser para um face longa para ele mastigar 5 vezes, talvez para ele seja pouco e ele não vá conseguir triturar o alimento todo. Já para um face curto, talvez seja bom. Então, não existe esse padrão, né? O que eu sempre Uhum. oriento os pacientes, né? Colocar a comida na boca, quando a comida tiver o mais em forma de papa, ele engula língua, ela consegue fazer essa divisão, Travou. né? Ela é Ah, tão, a voltou. motricidade dela é tão fina e a sensibilidade dela é tão boa que ele consegue fazer essa divisão. O que foi Uhum. mastigado, eu posso engolir, e o que ainda precisa ser mastigado, eu vou guardar desse lado para eu continuar mastigando, né? Aí a orientação é, mastiga sempre de um lado, depois mastiga do outro, e depois isso se torna automático, né? É, Mas como eu porque falei, isso tudo precisa ser avaliado É para porque cada tem pessoa. pessoas que têm, exatamente, porque tem pessoas que têm preferência mastigatória. E isso é importante a Isso, gente avaliar, inclusive, para um pré-operatório de cirurgia ortognática. Porque lá no pós, isso, essa parte mole vai influenciar muito, porque ele está com hipertonia da musculatura mastigatória de um lado isso, e a do outro não. Então, é importante que a gente isso, avalie isso também. E eu acho muito isso, bacana isso que você falou, porque eu falo isso direto para os meus pacientes. Que quando você tem um paciente de ortognática, pós-operatório de ortognática, dizendo que não está conseguindo comer direito, é porque a mastigação dele está só abre e isso, fecha. E por isso que eu isso, bato tanto na tecla, que mais importante do que a abertura são as lateralidades. Porque eu preciso fazer as lateralidades para jogar o bolo alimentar. Então, isso. E uma coisa interessante também, Tainara, é porque assim, o que eu vejo, né, dentro da minha prática clínica, grande parte dos pacientes, agora falando também realmente em ortognática, dos pacientes que eu tive, certo? Eles não uhum, colocam o alimento no elemento dentário correto. Eles sempre procuram anteriorizar essa mastigação, certo? E esse trabalho também de propriocepção, né? Porque os dentes também têm, né? Eu gosto uhum. de trabalhar com eles para trabalhar em cima de molares, né? Então eu mostro para eles como é que funciona, né? Então isso tudo também é trabalhado, porque muitas vezes o paciente ele não tem uma força de masseter boa porque mastiga inadequadamente.
no elemento dentário inadequado. E muitas vezes Exatamente. aquele dente quebra porque eu comi simplesmente uma castanha e meu dente quebrou, né? Cadê E Camila? assim, por que meu dente quebrou? Porque não estava no elemento dentário correto. Exatamente. Isso acontece muito com paciente classe 3, eu acho. Não sei se você tem essa percepção. O ex-classe Tem, 3, geralmente ele precisa fazer protusão, né? Ele já é isso, protuso, mas, por exemplo, isso. tá tudo bem, Lúdia, eu entendi. Lúdia é uma dentista excepcional, tem um curso de multidisciplinar, ela e duas físios, que é fantástico. E Lúdia fala muito desse processo de mastigação, de oclusão e tudo mais. Um beijo, Lúdia. É... A bichinha botou a risada sem querer. E a gente fala muito esse processo todo que você está falando, porque, por exemplo, o classe 3, como ele não vai ter a força de cortar com os incisivos, ele não usa o Isso. elemento dentário correto. Isso é muito bacana que você falou, porque o que foi que É. aconteceu com ela que você já conhece? Quando ela foi tentar mastigar lá no fundo, lá nos molares, ela fraturou o dente. É, O dente fraturou, porque ela nunca exatamente. conseguiu fazer a mastigação e jogar força naquele dente, né? Isso, exatamente. Então, Exatamente, Tainara. é É isso exatamente aí. isso que você está dizendo. Eles não têm a percepção de colocação de alimento no elemento dentário correto. É exatamente É. isso. Então, assim, independente da patologia que chega para mim, se for bruxismo, se for DTM, se for cirurgia ortognática, se for bariátrica, eu sempre faço uma avaliação mastigatória, porque como eu te falei, para a gente, a mastigação é o padrão ouro, porque é ela que vai regular as outras funções, né? Então, Uhum, eu acho que está tudo muito interligado, como eu falei na parte de RO, né? Então, assim, a mastigação, ela é reguladora, certo? Ela uhum, que vai equilibrar a musculatura orofacial, tá? Então, uhum, DTM, eu não trabalho só a musculatura, eu trabalho também a função, certo? Função de deglutição, função de mastigação. E eu acho que é aí realmente que está a diferença entre a atuação do fono junto com o físio, né? Que um uhum. complementa o outro nesse sentido. Total, porque a gente vai trabalhar muito cervical, a gente vai trabalhar cintura escapular, a Isso. gente vai trabalhar crânio, e essa parte de deglutição, mastigação, a gente realmente não é de nossa competência. Então, minha gente, pelo amor de Deus, vamos começar a fazer os encaminhamentos aí, viu? E aí, uma polêmica. Vamos para uma polêmica, que são as Vamos lá. fáscias da língua. A gente na osteopatia tem muito essa ideia anatômica de que as fáscias da língua ela vai até a região do pé. E conversando isso Uhum. contigo, tu teve esse comentário que aí eu, ai meu Deus, eu quero essa É, live para amanhã. E é justamente isso que você tinha dito que ia conversar sobre isso, né? Porque pessoal que não entende tem estruturas anatômicas, livros anatômicos, né? E anatomia, que mostra que essas fáscias da língua, ela pode chegar até as fáscias plantares. isso. Então, se você não quiser ir até lá embaixo, mas ela pode chegar até mais ou menos a fáscia de diafragma e de quadril. Me Uhum. fala. Bem, como eu te falei, assim, não aqui, né? Foi a gente conversando anteriormente, né? Eu trabalho muito fácil plantar justamente com os meus pacientes de recurso e seletividade alimentar, né? Então, toda vez que chega o paciente para mim, né? Eu vou trabalhar o alimento em si, eu começo sempre com os pés, né? Uhum, Para ele poder começar a sentir. Então, eu trabalho seja qual for o alimento, né? Eu pego, por exemplo, uma melancia. Então, eu pego a melancia, eu amasso com ele a melancia com os pés, né? Eu coloco, passo às vezes no pezinho dele em cima, começo a passar um pouco na perna, né? Na parte mais próxima ao tornozelo, né? E uhum. a gente vai brincando, né? Como a parte lúdica, a gente vai brincando com isso. E o que eu vejo na minha prática, né? Que muitos pacientes, eles mesmos vão lá com a mãozinha e pega. Não de primeira vez eles pegam para botar na boca, mas essa sensibilidade, né? Ele já vai melhorando, né? Porque a relação, como você disse, a face, a relação boca-pé tem muita. Estão Conexão, interligadas, né? né?
né? Tem conexão. Então, assim, eu nunca começo introduzindo o alimento ou só brincando com o paciente ali com relação à alimentação, né? Eu trabalho texturas com ele, né? Eu boto alimentos de feltro, eu boto massinha, eu boto a própria fruta. E a gente vai sempre trabalhando com mãos e pés, né? E graças a Deus, né, eu tenho tido bons resultados, mas isso assim, não só eu, nos cursos que eu faço também, as outras fonoaudiólogas, elas sempre trazem isso também, né? Que essa relação boca-pé tá ok. Inclusive, na minha anamnese, sempre eu pergunto aos pais, como é que ele se dá quando pisa numa poça, quando ele vai para uma areia, né? Quando ele mela o pé em casa, né? Às vezes os pais não se ligam muito nisso, né? Não colocam, às vezes, uma criança numa grama normal, bota muito numa grama Exatamente sintética, isso. né? Exatamente isso. E isso tudo vai Mudar. trazendo. Pode dizer. Ah, não, porque assim, pra gente da posturologia, a parte podal na criança até mais ou menos 2 anos, 3 anos, ela é extremamente importante. Então, eu não vou, por exemplo, palmilhar uma criança de 2 anos, de 1 ano. Então, o que é que a gente Uhum. sugere aos pais, que era o que era muito perdido antigamente, né, com botinha, que é Isso, estimular essa propriocepção podal desse paciente. Então, isso, mudar texturas e temperaturas também, porque assim, se você coloca ele para isso, pisar numa grama, depois você coloca exatamente. ele descalço para pisar em areia de praia, se você coloca ele descalço para poder pisar, por exemplo, em colchão, e o que é que acontece? Hoje as Isso, crianças estão completamente andando só de sapato, até quando vai engatear, né? Bota logo uma meinha no joelho para não arranhar o joelho. E a gente está perdendo esse exatamente. processo evolutivo. Então, assim, para eu não Total. palmilhar uma criança, eu peço isso aos pais, ó, bota ela na areia de praia, joga ela na areia de praia, foi ótimo. Bota ela na areia de praia, para pisar na areia de praia, né? Pisar em grama. Isso é extremamente importante, porque é processo Isso. evolutivo mesmo, inclusive da fala, da deglutição, isso faz parte. Isso faz. Eu lembrei agora, Tainara, de um paciente meu, já faz um tempo que eu dei alta a ele, e que ele só tomava leite. E eu disse para a mãe, eu fiz, olha, nem pastoso ele aceitava. Eu disse, olha, toda noite você vai passar hidratante no corpo dele. E quando for passar hidratante no pé, mele primeiro na sua mão e vai fazendo. E ele foi aceitando, né? Ele Uhum, depois foi aceitando os alimentos que a gente estava precisando, que ele evoluísse, né? Porque se a criança só está tomando leite, eu vou passar já para um sólido, não faz sentido, né? A gente tem que ter uhum. essa evolução também de consistência. Então, eu passei essa tarefa de casa para ela, né? E que ele depois gostava muito, né? Desse momento também, né? E depois essa evolução de consistência foi muito legal. A própria Chantala também, que é aquela massagenzinha de bebê. A própria Isso, Chantala, quando a mãe faz, o bebê se acalma mais, é um bebê mais é, receptivo. É justamente porque isso, você está estimulando de forma inconsciente fáscias, você está estimulando isso, pontos de acupuntura, dermátomos. Então, você está estimulando tudo quando você está fazendo uma massagem no nenê. isso, Isso é fantástico. exatamente. Ó, Bárbara tá fazendo uma pergunta. Um beijo para Bárbara. Essa limitação de propriocepção podal pode gerar algum atraso na fala? Ó, eu desconheço nessa relação, certo? Eu acredito que atraso na fala em si, acredito que não. Porque a fala, ela é muito mais motora, né? Não tô falando em termos de Uhum, linguagem, certo? Mas uhum. assim, eu realmente, Bárbara, eu não vou dizer pra você se tem ou não, porque eu não conheço essa parte, se vai ter alteração ou não, viu? Eu Um posso beijo. pesquisar e depois dar pra você a resposta. Não, eu acho que assim, eu acho que se a gente for pensar no processo evolutivo como um todo, se a criança ela vai ter um desenvolvimento, por exemplo, um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, então se ela já é uma criança que tem dificuldade de fazer todos os passos, vamos supor, do início do primeiro trimestre até o último trimestre para fazer 1 ano, se ela já teve dificuldade no desenvolvimento neuropsicomotor, já teve Ah, sim, nesse sentido eu também acho. nesse um Vai ter. atraso de fortalecimento de Porque tronco, vai de ser um controle atraso de global, tronco. né? Dele, Exatamente. né? Então, Isso, assim, aí tem.
necessariamente é uma coisa está interligada à outra. Se ela tiver um Isso, atraso, com certeza ela vai ter um atraso de fala também. Mas assim, o que a isso. gente quer Se ela. falar da. Não, fala, Diz, fala. desculpa. Não, fala você, fala Não, você. não, eu ia dizer assim, até quando a criança, quando a gente vai avaliar, a gente procura saber se a criança demorou ou não a andar, não sei se é esse raciocínio, né? Porque provavelmente Exatamente. ela vai ter um atraso de fala, né? Se aquele Exatamente. atraso foi tardio, se houve realmente um atraso, né? O que a gente pode inserir, inclusive, na avaliação é isso. Quando a gente pega um respirador oral, que a gente vai pegar um paciente de função temporomandibular, ou um classe 2, que era bastante classe 2, a gente pergunta isso. Como foi o desenvolvimento dele enquanto criança? Ele andou rápido? Isso, Ele demorou a andar? Ele amamentou por muito tempo? Ou ele não amamentou? Ele teve isso, algum atraso nesse processo evolutivo dele? Porque isso responde até a fase adulta, né, na verdade. isso, exatamente, Então, exatamente. isso é muito importante da gente colocar em. Por isso que é Não, tão né? importante a gente parar com isso, de dizer que um. Minha gente, sou eu apertando alguma coisa aqui. Será? Olha, ficou escuro. Deixa eu ver. Ah, voltou. É, é, da gente começar a fazer a associação disso, né, do paciente. Porque o paciente é um só. Eu só tô pegando ele aos 30 anos, mas como foi ele antes Isso, dos 30 até chegar em mim, né? Foi um paciente que exatamente. conseguiu mastigar? Foi um paciente que conseguiu deglutir a vida toda? Foi um paciente respirador Isso, oral? Foi um paciente que fez cirurgia exatamente. prévia de nariz, né? Porque Isso, isso contribui muito. É um processo que contribui. tem um processo alérgico envolvendo. Isso tudo a gente tem que colocar. Isso, exatamente. Quando eu faço a anamnese de DTM, eu sempre procuro perguntar também, né? Essas questões, mas eu acho que eu não entendi muito bem a pergunta que ela fez Não, na mas eu hora. acho que foi quando a gente estava falando Mas sobre tem totalmente estimular o pé. relação. Tem Isso, total, tem total total relação. relação. Total. E assim, quando a gente vê antigamente, as crianças perdiam muito essa propriocepção podal, porque quando ela tinha um pezinho plano, o que é que os médicos mandavam? Fazer sapato, as botinhas, né? Isso, Aquelas botas absurdas que era inclusive socialmente ruim para a criança, porque ela é, andava com aquela bota gigantesca. E ela perdia a propriocepção podal. E se você vê, aqueles pacientes que usaram botinhas são pacientes que têm processos evolutivos completamente ruins, né? Se são. você vê, quando chega pra mim o paciente, não, mas eu tenho um pezinho plano. Eu disse, tratou? Ele diz, não, eu coloquei botinha. Compreendo, já vou anoto na avaliação. Eu entendo É, e coloco na avaliação. Mas é. isso é ruim, né? O tanto que hoje eles mudaram um pouquinho, que é isso que eles confundem às vezes, a questão de palmilha. Eles colocam como palmilha, vai palmilhar, vai fazer palmilha. Só que eles esquecem que palmilha postural é diferente de palmilha ortopédica. Eu vou fazer a palmilha postural de acordo com o que ele precisa, e não a ortopédica, que a ortopédica é para levantar e não tá nem aí para a questão a nível subindo, né? Ascendente, né? Que é o que a gente Uhum. procura ver na posturologia. E me diz, Nossa, interessante. é, a tua atuação enquanto cirurgia bariátrica, que eu nunca tinha escutado isso de fono em cirurgia bariátrica. Pronto, na atuação do fono na cirurgia bariátrica, nas funções estomatognáticas, certo? Mas a atuação maior, como eu te falei, é na mastigação, certo? O paciente obeso, ele tende a ter preferências alimentares mais pastosas, certo? Uhum, Justamente por questões de ser mais rápido, a vida da gente é tão corrida, e por questões também sensoriais, porque o próprio alimento, ele é mais gorduroso, né? Então, uhum. ele vai favorecer mais as papilas gustativas, né? Então, o que a gente trabalha na bariátrica? A parte mastigatória no pré-operatório, tá? Para ele justamente aceitar bem as fases da dieta, né? Fase líquida, pastosa e sólida. Ah, Então, eu trabalho com ele essa questão de propriocepção também, porque eu digo para ele, você pode ter prazer e você pode ter prazer num líquido, num preparo líquido, né?
Não simplesmente pegar e engolir, como se não tivesse saboreando aquela comida. Então, eu trabalho com ele força mastigatória, eu trabalho com ele as fases da alimentação. Se ele for um respirador que tem apneia, a gente trabalha a musculatura também fortalecedora, certo? A gente Uhum. trabalha com ele a questão até de saber, né, como se portar, não no sentido de etiqueta, mas no sentido de esperar o alimento, que geralmente o paciente obeso, ele tende a comer mais rápido, né? Aham. Não só pela consistência, mas para poder sentir mais aquele alimento. Então, eu Uhum. trabalho muito com ele de saltar os talheres, né? Mastigar, sentir a comida. Quanto mais a gente mastiga, a gente vai produzindo salivas. E isso vai fazendo com que a ação das enzimas presentes na saliva, junto com o alimento, né, dê mais sabor às papilas gustativas. Isso vai também trabalhando o centro da saciedade, né? Então, isso Uhum. tudo é o que é trabalhado na bariátrica, né? A gente também, dependendo do Sensacional. paciente obeso, ele às vezes pode ficar com a voz um pouco alterada, então a gente trabalha também essa parte vocal, certo? Mas assim, o foco maior realmente é na parte mastigatória, porque tem vários estudos, né, mostrando que o reganho de peso é uma modificação que você tem que ter de vida. E esse reganho, muitas vezes, é quando o paciente não modificou aquele estilo de vida, né? Ou com atividade física, Que o ou com problema aquele não é tipo de aqui, é aqui, né? alimento. Exatamente. Camila é psicóloga, trabalha com isso também, né? Ela É. tá entendendo o que eu tô dizendo também. Então, assim, a gente trabalha toda essa parte, né? Para o paciente não vir a Uhum. ter esse reganho de peso, para ele poder comer bem, né? No sentido de não comer bem de se alimentar muito, mas comer bem de sentir prazer, né? Que não é só porque Uhum. ele fez cirurgia bariátrica que ele não vai mais sentir prazer na alimentação. Pelo contrário, né? É a partir daí que ele tem que entender que a alimentação, ela é prazerosa e muito, Uhum. né? A alimentação, É eu gosto de dizer que a alimentação, ela é sensorial, né? A gente olha, a gente demais. cheira, a gente escuta, né? E o paladar Demais. é muito importante. A gente só vai. O paladar é o último, porque a gente, se o alimento não tiver com a cara boa, a gente não vai querer. Se tiver com cheiro ruim, a gente não vai querer. Isso, Então, o exatamente. paladar é o último. Vanessa está fazendo uma pergunta aqui. Dizem que quando classe 3 passa por ortognática, a voz muda um pouco, por conta da mudança do espaço na boca. A gente vê muito classe 3 reclamando de posicionamento de língua, que como se a Uhum. língua tivesse grande demais para a boca. Porque, Grande. de fato, o classe 3 Isso. ele fez o recuo e aí tem essa sensação da língua grande demais para a boca, não é isso? Isso, exatamente. Aí a gente trabalha, porque muitas vezes é mais parte também de ressonância, né? Porque como modificou, né? Uhum, Aí a gente, não necessariamente a parte vocal dele, né? Porque não mexeu lá em prega vocal, né? uhum. Mas a parte de ressonadores, né? Porque como mexeu em estruturas ósseas, aí realmente pode modificar um pouco. Então isso também pode ser trabalhado, né? Posição de língua, né? Abertura, fonemas orais, nasais, né? Trabalhar melhor essa oralidade, essa parte de ressonância, como eu falei. Minha gente, fantástico. Olha, tô apaixonada. Eu te agradeço muito. Eu não sei se o pessoal tem alguma pergunta para fazer, mas para mim foi extremamente esclarecedor. Eu até coloquei assim na postagem que a primeira lida podia ser estranho, né? Peraí, uma live falando de língua, mas vocês não têm ideia de quanto a língua é importante. E para a gente que trabalha, nós, enquanto fisioterapeutas, que vamos trabalhar com essa área de cabeça, pescoço, cintura, disfunção temporomandibular, a gente precisa entender a importância da língua. Eu até estava falando com ela que o Marcelo, um professor meu, Marcelo Tenreiro, o pessoal que é da Fisio conhece, o Marcelo Tenreiro, ele tem, quando o paciente não está fazendo um agachamento bom, assim, uma técnica de agachamento, ele faz uma técnica de língua da quiropraxia, que a osteopatia também usa, e aí depois que ele faz a manobra da língua, o paciente agacha até encostar o bumbum no chão. Então a gente É, precisa prestar mais atenção na língua. O pessoal da osteopatia tem falado isso. muito de língua agora. Eu fiz um curso que tinha vários fisioterapeutas, inclusive, tinha dentista também, e ele falava justamente sobre isso. A parte da oclusão.
quando a gente estabilizava o, a parte oclusal, como o paciente ele ganhava força e mobilidade também, né? Então, isso que você falou aí, eu mesmo vi no curso que eu fiz. E é bem interessante, né? A gente trabalhar essa oclusão, porque a oclusão não é só o contato dos dentes, né? É toda É uma, muito mais que isso. muito mais, é toda uma harmonia, né? Qual foi esse curso que você fez? Pra ver se eu conheço. Foi com o Leonardo Machado, Sei, sei. fisioterapeuta. Pronto, foi com ele. Sei. Foi que lindo. Olha, doutor Alípio também está fazendo uma pergunta. Se você tem experiência no tratamento multidisciplinar de apneia Não, eu obstrutiva do não sono. tenho. Eu não tenho, certo? Se eu disser que eu atendi muitos pacientes, não é verdade. Então, assim, eu atendi pouquíssimos pacientes de apneia, tá? E quem me indicou realmente foi um otorrino, meus pacientes, certo? Uhum. E, assim, eu não trabalho numa equipe multidisciplinar de apneia, não tenho essa experiência, não. Uhum. O que eu tinha falado também com Maria era da gente falar da abordagem da fono no câncer de cabeça e pescoço, porque eu já tinha feito, vocês viram aqui uma live com Ingrid, que trabalha com essa parte de físio, e ela falou muito da fono. Mas ela também disse que não tinha muita experiência com esses tipos de paciente, mas ela poderia citar aqui a importância da fono. Assim, o câncer de cabeça e pescoço, né? A gente trabalha Principalmente de muito língua, né? isso, a gente trabalha um paciente que teve uma, uma perda, né? De língua, de bochecha, né? Alguma área mais extensiva, a gente vai impactar realmente, né, nas funções, né? Como a gente estava conversando aqui, né? Então, Uhum, assim, acredito que o fono ele vai estar contribuindo realmente, né, na parte de deglutição, né, fazendo essa reintrodução da alimentação, né? Essa parte de mastigação, realmente, se for o caso, né, se der para fazer essa mastigação. Então, acredito, como eu falei, de trabalhar as funções, né? Mas uhum. atuar realmente, explicar como ele vai estar Como seria? trabalhando. Isso, a atuação eu não sei porque não é minha área, né? Mas Uhum, assim, é mais essa área de deglutição, né? De mastigação, a própria fonação, né? Porque um câncer de cabeça e pescoço pode ter uma paralisia de prega ou até mesmo uma ressecção de prega vocal, né? Então vai estar uhum, trabalhando aí com tracostomizado, paciente precisando utilizar voz alternativa, né? Então isso tudo o fono uhum. vai estar trabalhando, certo? E a atuação de vocês, eu acho que vai aumentar bastante agora também com esses pacientes de Covid, né? Por conta do tempo de intubação. Eu tô com um que Isso, ele passou exatamente. 16 dias entubado, que geralmente já era para ser tracostomizado, né? E aí É. agora, com 17 dias mais ou menos, ele foi estubado e começou a fono, porque É. tá, tá Muito ruim para tempo, falar realmente, tudo. 16 dias. É É, porque o paciente de Covid, ele pra não estão falar. tracostomizando por conta da É, infecção, né? isso, é. Mas tem aí entra a fala, entra a deglutição, né? Provavelmente ele deve estar sondado também. Tem toda É, essa. Pelo tempo, né? Ele já deve estar aí também com a dificuldade, né? Laríngea também, né? tudo. Exatamente. Então, assim, o trabalho do fono no Covid é primordial, né? Para esse Com retorno certeza. de uma melhor qualidade, né? Ou retorno Uhum. total, né? Ah, a gente tem 1 minuto e 15 segundos. Queria te agradecer muito por ter participado. Tá no meu top 5 das melhores lives. Quem assistiu É, completo sabe. Te agradecer oh, demais, viu? obrigada E também. principalmente a logística para poder estar aqui com a bebezinha pequena. Oh, obrigada. Obrigada, Tainara, pela oportunidade mais uma vez, certo? Te Espero ter agradeço muito. contribuído, explicado, certo? As Muito. perguntas que alguém queira fazer a mais e que eu não soube responder, eu posso dar uma pesquisada também, tá respondendo para vocês via é, Instagram ou via e-mail, quem quiser passar, tá Foi certo? fantástico. É, gosto muito de contribuir, certo? Com meu conhecimento e com minha parte clínica também. Tá bom? Ai, Obrigada de adorei, coração. adorei. Um beijo para doutor Um Alípio, beijo. doutor Marcelo Medeiros, minha dupla, todo mundo que estava aí. Beijo. Tchau, Maria. Obrigada. Tchau. Obrigada também.